pessoal, aqui é a Tati, vou ensinar para vocês esse top de fio de malha, ele é bem lindo, bem colorido para o carnaval. Nós vamos precisar de tesoura, uma tesoura bem afiada, fita métrica para a gente poder medir os fios na medida certa, colinha de silicone, eu gosto bastante dessa cola porque ela é bem transparente, ela dá um acabamento muito bom. Pregadeiras, pode ser grampo de roupa também, ou que tiver à disposição, que for mais fácil. Os fios de malha da Meliá na cor abóbora, azul oceano, que são cores bem vivas, bem marcantes mesmo para o carnaval. O verde esmeralda, que é um verde muito bonito e combina bem com as cores do top. O fúcsia e o Pantonê Viva Magenta, bem colorido. Vamos fazer um top bem colorido, bem a cara do carnaval. Eu usei para fazer as alças 2 fios para cada alça de 3,5 metros, sempre dobrando no meio. Aqui eu usei um manequim, mas pode ser usado também uma almofada, um travesseiro, aí prende com alfinete, talvez seja até mais fácil para trabalhar, porque ele fica todo esticadinho, até para firmar o ponto é melhor. Centralizo bem, acho o meio bem certinho, junto as pontinhas para achar o meio, sempre de 2 em 2, cada alça ela é feita com 2 fios e mais um fio adicional que a gente vai colocar. Centraliza bem no ombro, se for preciso, mede até o chão, vê se está bem centralizadinho, faz dos dois lados. A mesma medida, 3,5 metros cada fio, 2 fios de cada lado. Sempre achando bem o meio para que o top não falte fio do outro lado. Ele também pode ser feito vestido, se caso queira fazer um vestidinho, uma blusinha mais compridinha, é só aumentar o tamanho dos fios e a quantidade de pontos, tá? Agora eu vou pregar com uma pregadeira, que pode ser o grampo de roupa, ou se estiver trabalhando numa almofada ou num travesseiro, pode ser um alfinete, só para que os fios não se movimentem enquanto a gente tá trançando, que como o nó de macramê é um nó que a gente aperta, a gente puxa um pouquinho e o fio de malha ele tem uma certa flexibilidade, é bom sempre prender bem os fios que a gente não vai usar no momento. Centralizei os fios, agora eu vou pegar fios extras, 2 fios de 3 metros para cada alça. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro nó de macramê. Centraliza, acha o meio do fio, dobra ele em 2 e acha direitinho, bem certinho o meio. E faz o primeiro nó de macramê. A gente faz um 4 para um lado, como se estivesse fazendo um número 4. E faz um 4 para o outro lado, ó, um 4 para o outro lado. Faz ele mais frouxinho, que depois a gente vai subir esse nozinho até o meio do ombro, sobe bem ele. Vamos fazer mais um nozinho de macramê, 4 para um lado, 4 para o outro lado. Se lembrando que o nó de macramê, ele é 2 nós, dos nós, um que posiciona e um que fecha. Se deixar um nozinho solto, ele vai desfazer o ponto. Fechei o ponto. Mais um nozinho de macramê, 4 para um lado, 4 para um lado. Passa o fio por baixo, puxa o pontinho, 4 para o outro para fechar o ponto. É sempre um número 4, tenta entender que o 4 primeiro é feito para um lado, o 4 depois é feito para o outro. Vamos fazer mais um nozinho de macramê. Pode fazer ele mais soltinho, não precisa fazer ele muito apertado para não ficar uma alça retorcida. Aí conta, temos 4 nozinhos para um lado e no outro lado a gente só tem 3. Continua fazendo os pontinhos até ficar 4 voltinhas de cada lado. Agora a gente vai fechar os 4 nozinhos de cada lado. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai inverter os fios, até para economizar um pouco dos fios, porque você vai perceber que conforme vai fazendo o nozinho, alguns fios vão ficando menores do que os outros. Agora a gente inverte e continua fazendo o nozinho de macramê. Vamos fazer também 4 nozinhos. Faço o primeiro nó para posicionar, segurando bem os 2 fios centrais, para que não fique retorcido. Fecho o nozinho. Fechei o primeiro nó. Agora eu vou fazer mais 3 nós, assim como eu fiz em cima, são 4 nós em cima e 4 nós embaixo. A gente vai fazer isso na parte da frente da alça e na parte de trás da alça também, tá? Aí na parte de trás a gente adiciona um outro fio, mas mais pra frente eu explico.
Vou fechar os 4 nozinhos. Sempre é bom fazer sempre a mesma quantidade para que não fique um trabalho torto, não fique diferente um lado do outro. Fecho os 4 nozinhos. Vou fazer isso nas 2 alças, na parte da frente, depois a gente faz a parte de trás. Nós vamos seguir o mesmo padrão dos 2 lados. 4 nozinhos na primeira parte, inverte os fios, 4 nozinhos na segunda parte. Aqui eu já fiz a parte de trás, vou explicar agora como é que faz a parte de trás. Eu pego mais um fio de 3 metros, centralizo e faço o primeiro nozinho de macramê. Faço o primeiro fio para posicionar. Posiciono ele bem para cima já. Faço o segundo nozinho para fechar o nó de macramê. Pode empurrar com delicadeza para cima até chegar bem na dobra do ombro, bem centralizado no ombro. Fiz o primeiro nozinho, vou seguir o mesmo padrão. 4 nozinhos de macramê, inverte os fios, mais 4 nós de macramê. Sempre prestando atenção na quantidade de nós para que um lado não fique diferente do outro. É sempre 4 em 4, tá? Nessa primeira parte. É sempre bom ir contando a quantidade de nozinhos conforme vai fazendo para não se perder, não se confundir. Então, sempre começa com 4 nós na parte de cima, inverte os fios e faz mais 4 nós. Confere todos os lados para que a alça não fique torta, para que não fique puxando para um lado, puxando para o outro. É sempre bom conferir. Agora eu vou inverter os fios depois do último nozinho para a gente fazer a segunda parte. Inverto os fios. Nessa parte, né, nos fios centrais, poderia ser usado, por exemplo, aquelas contas de madeira para dar um detalhezinho no top. Nos 2 fios centrais, passa a bolinha, passa os fios por dentro da bolinha e prende com um nozinho de macramê. Também fica bem bonito, fica bem legal. Caso não lembre para que lado faz o nó, foi parar para contar e se perdeu, olha para o último nozinho que fez. A voltinha tá pro lado direito, então a gente vai fazer o 4 pro lado direito. Fecha um nó. Agora eu vou fazer o 4 pro lado esquerdo, porque a minha última voltinha tá pro lado esquerdo, certo? Continuo fazendo os nozinhos para fechar os 4 nós, para depois a gente iniciar o trabalho com as outras cores. Vou fechar os 4 nozinhos. Agora eu vou centralizar aonde eu vou fechar o primeiro nó para começar a fazer o formato da blusa. Centralizo, se for num travesseiro ou numa almofada, pode usar até uma fitinha métrica para ver bem o centro. Agora eu faço um nó de macramê com esses 2 fios que eu peguei de cada alça. Não se preocupa em puxar muito, tenta deixar o nó mais flexível, mais solto e vai fechando ele devagarinho, vai ajustando ele até ficar bem centralizadinho. É normal se ele não ficar centralizado, às vezes tem que puxar um pouquinho. O fio de malha, por ele ser flexível, ele traz um conforto também maior para a roupa, só que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para não puxar ele muito para um lado ou para o outro, porque senão ele vai ficar na posição errada. Vai fazendo devagarinho, ajustando devagar, não tem problema. Se ele ficar mais para um lado, é só ir soltando o ponto e ajustando. Vou fazer a mesma forma na parte da frente, tá? Posso soltar os grampinhos, não tem problema. Se quiser tirar já os grampos ou os alfinetes, também pode. Sempre lembrando que ele tem que estar bem centralizado. Faço o primeiro nó de macramê, só para posicionar. Agora eu vou fazer o segundo nó para fechar o nozinho de macramê. Aqui eu prendo na frente para que eu possa centralizar bem o nozinho que vai fazer o formato da blusa.
Fechei o nó, vou ajustando, fazendo um formato do nó, bem centralizado, vai puxando devagarinho. Vai ajustando o nozinho devagar. Se quiser deixar um pouco mais degotado ou fazer ele mais abertinho, é só deixar esse espaço um pouco maior. Pode ir ajustando conforme o formato do corpo também, né? Ele vai abrindo. Agora a gente vai colocar todos os fiozinhos coloridos para iniciar o trabalho. Agora eu pego fios de 3 metros, são 8 fios de 3 metros de cada cor. Eu dobro o fio no meio, centralizo ele bem e vou colocando ele no top. Pode colocar nessa posição, eu coloquei de frente para trás, mas também pode colocar de trás para frente, não tem problema. O acabamento vai ficar um pouquinho diferente. Vai colocando todos os fios. Essa é a sequência que a gente fez no top que a gente postou, mas pode colocar na sequência que quiser, pode aproveitar os fios que tiver em casa, são tudo restinhos de fio. Então pode usar com as cores que mais gosta, fazer só de 2 cores, fazer ele todo numa cor só, também fica bonito. A gente foi colocando todos os fios na sequência. Colocamos todos os fios na sequência. Agora eu vou fechar as laterais para que ele tenha mais firmeza, para que eu possa também adicionar os fios nas laterais. A gente vai usar os fios coloridos também na lateral. Pego 2 fios de cada lado da alça, faço o primeiro nozinho de macramê, lembrando que sobrou 4 fios de cada alça, então eu pego 2 para frente e 2 para lateral. Vou ajustando o nozinho, deixando ele mais soltinho, se necessário, se quiser mais cavadinho, e aí nele também eu vou adicionar todos os fios coloridos. Colocando na mesma sequência da parte da frente, ou se quiser fazer com outras cores também, pode ficar à vontade, a criatividade é que manda agora. Pego 2 fios de cada lado. É bom sempre deixar nesse momento os fios bem presinhos ali com as presilhas, para que a gente consiga fechar o primeiro nó da cava na posição bem certinha, para que a alça não fique dançando no manequim ou na almofada. Ó, já tá começando a aparecer o formato da blusa. Agora é só ir adicionando os fios conforme mandar a criatividade. Aqui eu já adicionei todos os fios. Vou fazer o primeiro nozinho de macramê. A gente começa sempre da alça para baixo, aí a gente vai chegar até a cava, para que fique um trabalho bem uniforme. Vou fazer o primeiro nozinho de macramê, 4 para um lado, 4 para o outro lado agora. Faço 4 para o outro lado. Não precisa apertar muito, para que o nó não fique muito apertado. Agora vamos fazer o segundo nó. Já fizemos o que saiu da alça. Agora a gente vai pegando 2 fios que sobraram do primeiro nó com os 2 fios seguintes. Lembrando de deixar sempre mais ou menos a mesma distância entre um nó e outro. No final faz bastante diferença. O top fica mais uniforme, fica mais bonito. Lembrando que também não precisa apertar muito o ponto, porque o fio de malha ele é um fio flexível, então ele precisa ter um pouco de flexibilidade para trabalhar. Conforme vai colocar a blusa também ele fica mais fácil de colocar. Se apertar muito o nozinho, ele não vai ter tanta flexibilidade para tirar e colocar a blusa. Chegamos no centro, vamos fazer um nozinho com 2 fios só dos nós centrais. Fizemos o 4 para um lado, 4 para o outro. Fechamos o nozinho de macramê. Chegamos no centro da parte da frente. Agora a gente começa do outro lado. Fizemos o primeiro nozinho que vem da alça. 4 para um lado, 4 para o outro para fechar. Sempre observando bem a distância entre os nozinhos e sem apertar muito. Se precisar ajustar, alinhar mais os fiozinhos, é só ir puxando devagarinho, não tem problema, não vai desfazer o nó. Vamos fazendo o mesmo trabalho que foi feito de um lado, a gente faz o mesmo trabalho do outro.
Chegamos na parte central, vamos fazer o nozinho com os fios coloridos, com o fúcsia e o abóbora, 4 para um lado, 4 para o outro, fechamos o nó. Agora a gente pega os 2 fios de cada lado no tom abóbora, na cor abóbora, e fazemos um nozinho de macramê. Fechamos a primeira carreira de nós de macramê do nosso top, ou blusa, né? Se quiser fazer um pouquinho mais compridinho. Seguimos o mesmo padrão, pegamos os próximos fios, sempre vindo de cima para baixo. Vamos fazer todos os nozinhos, seguindo esse mesmo padrão. Faz do lado esquerdo, depois faz do lado direito, até chegar o nozinho da cava. Conforme vai fazendo, que o trabalho vai crescendo, é sempre bom ir ajustando os nozinhos, conferindo se eles estão na mesma distância. Vamos fazer a carreira do lado direito e do lado esquerdo e ir fechando sempre com um nozinho central no tom abóbora. Vamos fazer a mesma coisa na parte de trás. Começa sempre pelos fios da alça, os primeiros fios mais próximos da alça, e assim a gente vai crescendo o trabalho até chegar na cava, fazendo todas as carreirinhas na sequência, sempre de cima para baixo. Aqui a gente já tá com ele pronto, nós temos 6 fiozinhos, 6 nozinhos na parte central. Já fiz todas as carreiras. Agora a gente chegou na parte da cava. Agora a gente vai começar da cava pro centro, para fechar os 7 nós na cor abóbora de cima para baixo, tanto na cava quanto na frente. Faço o primeiro nozinho. Fecho ele bem sem apertar muito, principalmente esse da cava, pode deixar ele bem soltinho. Firma ele, mas não aperta muito. Vai ajustando até ficar a mesma distância dos dois lados. É normal que ele puxe mais para um lado, puxe mais para o outro. A gente está trabalhando com fio de malha. Ele traz um conforto maior, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho para trançar, porque ele é flexível, né? Fizemos o segundo nozinho da cava. Vamos seguir a carreira até a parte central. Eu tô indo da cava pro centro, na parte da frente, e eu vou fazer a mesma coisa na parte de trás. Os fios que sobraram da cava, eu vou fazer pra parte de trás. Vou fazendo as carreirinhas. Ó, já iniciei, é só chegar até o centro. Agora eu vou pegar os outros 2 fios que sobraram, vou fazer um nozinho e vou em direção à parte de trás, como eu fiz todos os outros nós. Faço o primeiro. Faço o segundo nó, vou indo sempre em direção ao centro agora, da cava pro centro. Cheguei no centro, lembrando que são 7 nós na cor abóbora de cima para baixo. Vou fazer o nozinho e fecho os 7 nós de macramê de cima para baixo. Se quiser fazer uma blusinha um pouco maior, um vestido, é só ir aumentando gradativamente a quantidade de pontos da cava sempre pro centro. Aí vai crescendo o trabalho. Nesse caso, a gente fez uma blusinha um pouquinho mais curtinha e optou por deixar uma franja um pouquinho maior.
Agora sigo a mesma sequência, as carreiras sempre até o centro, da cava para o centro. Faço isso dos dois lados. Nunca ultrapassando os 7 nós na região central. Chegou no 7º nó na cor abóbora lá na frente, aí pode parar de fazer os nozinhos para que fique um trabalho retinho. Aqui a gente tem ela prontinha. Vou fazer o último nozinho, que é o que vai juntar os nós da cava. Aí eu fechei 7 nós, tanto na parte central, quanto 7 nós na parte da cava. Aí fica um trabalho bem retinho, bem uniforme. Se quiser pode ir aumentando para 8 nós, 9 nós. Sempre seguia pela região central e pela cava, tá? Aqui o nosso vestidinho tá pronto. Ele tem bastante flexibilidade, ele pode ficar bem justinho, ou se quiser fazer ele mais apertadinho, é só diminuir o espaço entre os nós. Agora aqui a gente vai fazer uma franja, porque carnaval combina bem com franja, né? A gente pode fazer ele de bico, pode fazer ele todo retinho, fazer um vestidinho de biquinho na frente, de bico atrás. Aí só deixa uma franja maior nas laterais, vai fazendo uma franjinha conforme o trabalhado. Aqui nós deixamos um espaço de 23 centímetros entre o último nó de macramê e o que a gente vai cortar. Pode deixar uma franja maior, se quiser, não tem problema. Aqui a gente deixou só mais ou menos proporcional ao tamanho do top. Aqui a gente deixa 23 centímetros, alinha bem os fios, vai ajustando eles para não ficar nenhum fio dobrado na parte de baixo. E vai cortando a franja, por isso que é bom uma tesoura bem afiadinha para ela não ir movimentando os fios, conforme vai cortando. Segura os fios com a mão e com a outra corta, para ir mantendo os fios bem firmes e eles não irem se deslocando conforme vai cortando. Vai cortando devagarinho. Como tem bastante fio, ele acaba embolando um no outro, usa sempre a fita métrica para se guiar, para ver se está cortando o tamanho bem certinho. Depois a gente vai ajustar também, não tem problema, se um fiozinho ficar mais comprido que o outro, a gente ajusta depois. Cortamos a nossa franja, agora a gente alinha todos os fios bem direitinho para ver se não ficou um fio mais comprido que o outro, se não ficou muito disforme. Aí a gente ajusta devagarinho e faz um acabamento. Aqui já dá pra ver, no manequim ele parecia bem fininho, bem apertadinho. Aqui a gente já consegue ver que ele fica bem larguinho, porque o fio de malha justamente ele traz essa flexibilidade, esse caimento. E por ser um fio bem encorpado, ele dá uma impressão de um top mais fechadinho. Pode usar com até um sutiã ou até um biquíni por baixo, um sutiã cor da pele. Pode usar até com uma blusinha por baixo, se sentir mais confortável. Uma blusinha branca também vai ficar bem bonitinho, bem delicado. Aqui a gente ajusta bem os fiozinhos, deixa a franja bem justinha. Eu sempre gosto de deixar ela o mais retinho possível. Isso dá bastante diferença depois na franja, para que não fique maior de um lado ou maior do outro. E vai tirando todas as pontinhas que ficaram. Às vezes fica uma sobrinha de fio, uma rebarbinha. E finalizamos o nosso top. Eu gosto sempre de botar uma gotinha de cola por trás de cada nozinho ali no final, só para ele não soltar. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse é o nosso top de fio de malha.